bom dia, pessoal. Damos início ao nosso panorama matinal, falando aqui sobre as commodities, que no dia de hoje fazem aí uma leve alta, quando a gente fala de trigo, subindo 0,33% no momento, e altas mais expressivas para as outras commodities, como a soja e o complexo da soja, que no pregão noturno de Chicago aí vem subindo na ordem de 3%. Basicamente, a gente teve na sexta-feira um dado bem relevante aí para o mercado, né, que foi aí a atualização quanto à intenção de plantio lá nos Estados Unidos, o que de fato plantou, né? Então, em março, a gente teve a publicação de como era a intenção e agora a revisão da área, que foi publicada na sexta-feira. E o mercado foi pego de calça curta aí, como dizem aqui no nosso estado. Basicamente, a soja tinha uma expectativa aí de uma redução diária de no máximo, 500 mil acres. E essa redução foi de 4 milhões de acres. Então, assim, foi bem aquém da expectativa do mercado. E essa redução ela ainda veio nos estados chaves, né, ou nos E-States, que são chamados, onde tem a maior produtividade, né? Então, em Illinois, Iowa e Indiana foi reduzido em 1,3 milhões de acres. Lá na parte de Nebraska, Missouri e Dakota do Norte, a gente viu uma redução também de 1,5 milhões de acres. Basicamente aí, então, temos um problema com produção nos Estados Unidos, né? Porque, a princípio, a expectativa de produtividade da soja ficaria na cerca de 52 bushels por acre. Porém, essa média de produtividade foi feita considerando aí esses estados chaves que pesam mais na média, né? Na média ponderada ali, esses estados, principalmente os com I, pesam mais na produtividade final, ou seja, os Estados Unidos deve produzir ainda um número menor do que 52 bushel por acre devido a essa mudança aí nas áreas. E de qualquer forma a gente viu isso pegando firme aí em Chicago, né? A gente viu na sexta-feira a soja subindo 85 cents por bushel, então uma alta bem expressiva. E hoje a gente continua vendo essa alta, né? Esse movimento de alta aí, porque a princípio, se for nessa expectativa, considerando ainda os 52 de produção, lá para os Estados Unidos a gente teria um estoque que daria um estoque útil aí de 11 dias. É bem pouco. E, enfim, se reduzir ainda a questão de produtividade de 52 para algum outro número, provavelmente menor, né? A gente deve ver ainda uma contração ainda maior no número de dias lá para o estoque final, né? Outro ponto é que, se eu não me engano, ali na região das Dakotas, nas planícies ali, vão sair mais 2 plantas operacionais de esmagamento de soja. Isso faz com que o consumo interno deles ainda aumente, né? E também o mercado interno aí brigue nos preços, acaba por elevar mais os preços. Para o Brasil isso seria interessante, né? Porque Chicago é referência, mas há uma chance boa de a gente ver aqui no Brasil uma continuação de prêmios negativos, tá? Então, podendo chegar novamente aí aos patamares que a gente viu anteriormente, de 200 pontos abaixo aí, né? Ou 2 dólares de diferença, né? Vamos acompanhando, mas a princípio é isso que a gente tem na mesa. E hoje a gente também tem um milho subindo. O milho basicamente está só voltando um pouco da queda brutal que ele teve na sexta-feira. Assim como a gente teve redução da área de soja, a gente teve um aumento enorme na área de milho também. Então isso acabou impactando muito aí para que as cotações do milho caíssem. E hoje, ao meu ver, é apenas um respiro. Até porque a gente teve, nas últimas 72 horas, a gente teve boas chuvas lá fora e basicamente aí nos estados produtores, né, que vocês conseguem acompanhar comigo. Basicamente essas áreas pintadas aqui, quanto mais colorida, mais chuva teve no local, e essas chuvas elas aqui estão medidas em polegadas, que cada polegada aí, se eu não me engano, dá mais ou menos uns 25 milímetros. Ou seja, teve áreas aqui, inclusive na parte de Iowa, Illinois, os estados com I, né, de novo, e Indiana, que teve bons volumes de chuva, tá? Chegando muito próximo aí da casa de 100 milímetros. Ou seja, choveu onde estava precisando chover. Boas chuvas, tá? E, de novo, nos estados aí que mais contribuem no peso de produção, né, de produtividade.
Então, excelentes chuvas aí nas últimas 72 horas. A perspectiva é que agora o clima ele dê uma firmada e acabe chovendo menos, né? O que até é bom para esses estados onde choveu nesse volume, né? Para a parte de bolsa, a gente vê aí a Ásia e Pacífico fechando o dia de hoje em uma forte alta, toda a Ásia e Pacífico aí em alta. Xangai subindo 1,31%, Hang Seng subindo 2%. Basicamente, China teve um comunicado, uma ata lá do banco deles, né? Do Banco Central, dizendo que sim, vão fazer estímulos e que o Banco Central vai se concentrar em conseguir trazer mais valor para a moeda, né? Porque basicamente o yuan contra o dólar, ele atingiu preços aí de pandemia, né? Então tá bem ruim o câmbio deles lá. Basicamente eles estão pagando menos juros e isso está fazendo com que o capital saia de lá, né? Então é muito mais atrativo você tirar da China hoje e colocar nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma relação que é sempre comparada, né? Isso acaba fazendo com que a moeda dele se desvalorize e o chinês fique mais pobre em dólares, né? Então, houve esse comunicado e aparentemente aí a Ásia gostou bastante, né, desse comunicado de estímulos para controlar a parte do câmbio e também para a parte de investimentos imobiliários, tá? Voltando a rodar a máquina aí da velha economia, né? Para a parte de Japão, temos 1,7 de alta, Coreia do Sul subindo 1,49, Austrália subindo 0,59 e temos Taiwan subindo 1%. Então, Ásia e Pacífico aí, em média, aí, uma média bem alta de alta, né? Então, subindo mais de 1,3% em média. Para a parte de Europa, a gente tem o Eurostock subindo 0,24% no momento, temos Inglaterra subindo 0,18%, Alemanha caindo 0,18% com o DAX, França subindo 0,05, temos Espanha subindo 0,41 e temos a Itália subindo 1,1, liderando a alta hoje lá no bloco europeu. Para a parte de dólar, temos um dólar um pouco mais forte hoje contra as principais moedas do mundo, subindo 0,13%, um dólar mais fraco contra países emergentes, caindo praticamente contra todos eles, exceto aí, né, a Turquia, que vem subindo 1,12, Turquia é complicada, né? Eles ainda têm muita coisa para arrumar lá, apesar de ter subido bastante a taxa de juros, ainda tem muito dever de casa a ser feito, né? Na parte de bolsa dos Estados Unidos, nos futuros, a gente tem um mercado muito próximo do 0 a 0, até porque hoje é um dia mais curto. Hoje as negociações vão só até a 1h da tarde, e daí eles entram em feriado, se preparando aí para o feriado que é efetivamente amanhã, né? O 4th of July, que basicamente é o dia da independência. Então o mercado ele para hoje a 1h da tarde e volta só lá na quarta-feira. Então tendemos a ver aí um mercado muito mais tranquilo na parte de futuros dos Estados Unidos e também à vista a hora que abrir, porque a negociação vai ser realmente muito curta. Na parte de petróleo, temos hoje um petróleo subindo 0,98%. Tivemos aí algumas falas de membros da OPEP falando que vão aumentar o volume de corte compulsório, né? Ou seja, vão produzir menos petróleo para dar uma estabilizada aí no preço. E é aquilo que eu falo, né? Depende do cartel, mas assim, parece que os $70 é um preço que é bom para todo mundo. Então, provavelmente o petróleo fique orbitando aí em torno dos $70, como a gente já vem falando aí cerca de 2 meses praticamente, né? Para a parte de minério de ferro caindo 1,68%, indo um pouco aí na contramão do que a Ásia e Pacífico estava fazendo, né? Você espera mais estímulos na parte de construção, o minério teoricamente teria que estar subindo, mas está um pouco conflitante essa informação para o dia de hoje. Para a parte de agenda, hoje a gente tem uma agenda bem fraquinha, muito por conta dessa questão aí de feriado nos Estados Unidos. A gente teve ontem, às 10h30 da noite, sendo publicada lá na China, a questão de PMI, que é um índice aí que mede a atividade da indústria, né? Ele veio acima dos 50, que ainda indica expansão, mas ele veio abaixo ainda, tá muito baixo, né? Ou seja, a China não tá rodando direito, precisa aí realmente colocar um óleo nas engrenagens para que ela volte a rodar de uma forma mais fluida. E a gente tem hoje de manhã saindo o PMI dos Estados Unidos, é interessante a gente ficar de olho, PMI industrial saindo às 10h45 e temos às 11h da manhã o
índice de ISM de emprego também do setor manufatureiro. Às 11 horas da manhã a gente também tem o PMI ISM, o industrial, né? Então, esses são os pontos mais interessantes para o dia de hoje. Essa é a nossa agenda. Grande abraço a todos!